Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Letras Pretas. Eu espero que vocês estejam acompanhando as publicações semanais e que elas estejam sendo úteis para a sua prática em sala de aula, auxiliando na implementação da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Hoje eu trouxe para discutir com vocês o livro da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Porém, antes de falar sobre o livro, eu gostaria de falar sobre a Carolina. E não tem como, a meu ver, falar sobre a Carolina sem ler uma parte desse cordel maravilhoso que faz parte da Heroínas Brasileira da Jarid Arraes. Ela apresenta a Carolina de uma maneira muito rica. Então eu acho que é muito interessante trabalhar o Quarto de Despejo, iniciando com esse cordel. Eu gostaria de ler para vocês um trecho. Carolina Maria de Jesus, autora Jarid Arraes. Falo aqui de uma escritora muitas vezes esquecida. O nome, seu nome, Carolina, por completo conhecida, tal Maria de Jesus, não foi muito enternecida. Sua história verdadeira começou em Sacramento. De rural comunidade, foi de Minas um rebento. Era o ano de 14, ainda de 1900. Pouco tempo se passava, desde o fim da escravidão, mas nessa realidade ainda tinha servidão, o racismo tão perverso e também humilhação. O seu pai era casado, foi filha de mãe solteira, e por causa disso tudo, com gigante porcalheira, da igreja foi expulsa sua mãe trabalhadeira. No ano de 37, Carolina então mudou para a capital São Paulo, onde muito batalhou, e morando num barraco, na favela enraizou. Na favela Canindé, sua vida foi sofrida. A maior luta diária era a busca por comida. Era a vida esfomeada, sempre muito deprimida. Carolina ainda tinha 3 filhos para cuidar, todos de pai diferente. Ela nunca quis casar, pois queria a liberdade para fazer seu desejar. O que ela mais gostava era ler, era escrever, sendo o maior passatempo e registro do viver. Nas palavras mergulhava para assim sobreviver. Sendo ela catadora, no lixo sempre encontrava o papel e o caderno que por fim utilizava como famoso diário, onde tudo registrava. Tudo o que a sucedia na favela onde vivia, Carolina prontamente o relato se escrevia, irritando seus vizinhos e causando uma agonia. Nem por isso ela parava, precisava de escrever e sonhava com sucesso, com dinheiro para comer, pois a vida da favela ela não queria ter. Num tal dia, por acaso, um jornalista apareceu. Na favela onde morava, Carolina e filhos seus, ele ouviu a confusão e a escritora conheceu. No momento, Carolina, com a escrita, ameaçava: "Vou botar no meu diário!" Carolina assim gritava. O jornalista interessado foi saber do que rolava. Então soube dos cadernos que Carolina escrevia. Ficou muito impressionado com o valor que ali continha, e depois de muita espera, o seu livro aparecia. Foi o Quarto de Despejo, o primeiro publicado. Um sucesso monstruoso, muito vendido e aclamado. Carolina fez dinheiro pelo ato registrado. Então está aqui o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. É um livro extremamente rico. Acredito que lendo o cordel da Jarid tem pouco para falar. Apresenta toda a biografia da Carolina. A Carolina publicou esse livro depois que ela foi encontrada pelo Audálio Dantas. Ele teve um papel importante na trajetória dela, porque ele foi um jornalista e ele foi para a favela do Canindé retratar as condições de vida daquelas pessoas que viviam às margens. Aquelas pessoas que viviam às margens do rio Tietê. Então ele ouviu a Carolina reclamando com alguns jovens que estavam brincando, ocupando o lugar das crianças no playground. Então ela falou que ia escrever e botar em um livro. Então, depois que o Audálio leu os cadernos de Carolina, ele ficou encantado e ele decidiu publicar, porque era um olhar de dentro. Ele não ia objetificar aquela favela do Canindé, aquele lugar opressor para aquelas pessoas. Ele decidiu dar voz a Carolina. E foi a melhor coisa que ele fez, porque, gente, o livro é maravilhoso. A Carolina
Faz um diário do seu dia a dia, começa em 15 de julho de 1955 até janeiro de 1960. Quando o Audálio conheceu a Carolina, ela já tinha muitos cadernos escritos, inclusive a Carolina também escreveu letras de música, escreveu poemas, ela tem uma obra riquíssima. E por isso que ela é aclamada até hoje, porque é uma leitura rica. Eu separei alguns trechos para ler com vocês, porque esse livro é tão rico que ele pode ser trabalhado desde as séries iniciais, porque ele é um diário. Inclusive eu conheço uma professora que trabalhou com alunos do 4º ano. Todo dia ela lia alguns trechos para os alunos. E o livro dela é uma aula. Gente, ela era uma pessoa muito politizada, uma pessoa muito lúcida, que tinha noção da opressão a que aquelas pessoas que estavam na favela eram submetidas. Ela criticava os políticos, ela criticava o comportamento das pessoas, e ela era uma pessoa muito boa. Apesar de ela passar necessidade, sempre ela encontrava alguém que estava mais necessitada que ela ajudava. Muitas vezes ela cedia o único dinheiro que ela tinha para ajudar as pessoas. Um dos trechos que eu selecionei para vocês é esse daqui, em que ela fala sobre o nome do livro, Quarto de Despejo. É do dia 20 de maio. O dia vinha surgindo quando eu deixei o leito. A Vera despertou e cantou, e convidou-me para cantar. Cantamos. O João e o José Carlos tomaram parte. Amanheceu garoando, o sol está elevando-se. Abri a janela e vi as mulheres que passam rápidas com seus agasalhos descorados e gastos pelo tempo. Daqui a uns tempos, estes paletó que elas ganharam de outras e que já muito devia estar no museu, vão ser substituídos por outros. É os políticos que há de nos dar. Devo incluir-me, porque eu também sou favelada, sou rebotalho, estou no quarto de despejo, e o que está no quarto de despejo ou queima-se ou joga-se no lixo. As mulheres que eu vejo passar vão nas igrejas buscar pães para os filhos, que o Frei Luís lhes dá, enquanto os esposos permanecem debaixo das cobertas, uns porque não encontram emprego, outros porque estão doentes, outros porque embriagam-se. Às vezes mudou algumas famílias para a favela, com crianças. No início são educadas, amáveis. Dias depois usam o calão, são soezes e repugnantes. São diamantes que transformam em chumbo, transformam-se em objetos que estavam na sala de visita e foram para o quarto de despejo. Então essa metáfora do quarto de despejo eu acho extremamente rica. Então o que você coloca no quarto de despejo é aquilo que não serve mais para nada. E é isso que ela sente, uma visão muito clara dessa sua condição social, que eles são vítimas, sim, do descaso, do poder público e desse ambiente hostil. Então as famílias chegam amáveis, educadas, e depois elas são modificadas, porque elas são tratadas como rebotalho, como lixo, como aquilo que não serve para nada. E qual é a defesa? Então eu acho muito rico o relato da Carolina, porque ela vai mostrando isso, como as pessoas vão se transformando nesse ambiente. E ainda sobre esse dia ela diz: os políticos sabem que eu sou poetisa e que o poeta enfrenta a morte quando vê o povo oprimido. Então, relatando o dia a dia dessas pessoas, a Carolina vai mostrando a fome. Ela fala que a fome é amarela. Uma outra metáfora que ela usa muito é sobre o sol, que o sol é o astro-rei. E eu acho muito interessante também que ela fala sobre a questão do sapato. Então nós vemos que a Carolina nasceu em 1914, a Lei Áurea foi assinada em 1888. Então faz muito pouco tempo. E a Vera, a filha dela, sofre muito para ir para a escola, porque muitas vezes ela não tem sapato. Então é uma questão muito recorrente no livro, a questão do sapato. E é interessante a gente voltar para a época da escravidão, quando o escravo conseguia comprar a sua liberdade, ele comprava sapatos, que era isso que os diferenciava dos demais negros. Então o sapato era uma questão muito importante para a população negra e tem um reflexo ao longo do livro. Ele tem algumas ilustrações de crianças. A Carolina, ela gostava muito de criança. É muito engraçado, ela cita os casos em que as vizinhas brigavam com seus filhos, elas chegavam a jogar até fezes neles. E ela não conseguia entender, porque ela falava: a criança não tem culpa de nada. Então nós jamais devemos maltratar as crianças. E ela traz relatos muito ricos de cantar com os filhos, da necessidade de levantar todo dia cedo para buscar água, de catar papel. A Carolina também foi empregada doméstica. Ela era muito maltratada, e isso é um retrato também da condição do racismo. Então ela era vítima
do descaso do poder público, morando, né? Veio para São Paulo, de Sacramento, Minas Gerais, buscar oportunidade, teve que construir um barraco em uma comunidade, na favela do Canindé. Ela tinha 3 filhos, ela optou por não casar, porque ela queria dar exemplo para os seus filhos, então ela relata muito caso de brigas ali na favela, que ela se sentia muito incomodada porque as crianças presenciavam aquelas cenas. E também uma questão muito recorrente é a casa de alvenaria. Então eles moravam em barraco, então quando chovia, pingava, tinha ratos, bichos. E ela vai falando sobre essa necessidade que ela tinha de oferecer um melhor a seus filhos, que ela labutava, catava papel, comprava comida, e que ela ficava muito feliz quando ela tinha que oferecer para seus filhos. Um outro trecho que eu separei para ler é do dia 16 de junho. O José Carlos está melhor. Dele uma lavagem de alho e o chá de hortelã. Eu zombei do remédio da mulher, mas foi obrigada a dar-lhe porque atualmente a gente se arranja como pode. Devido ao custo de vida, temos que voltar ao primitivismo, lavar nas tinas, cozinhar com lenha. Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circo. Eles respondiam-me: é pena você ser preta. Esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado que o cabelo de branco, porque o cabelo de preto onde põe fica, é obediente. E o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça que já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existe reencarnações, eu quero voltar sempre preta. Um dia um branco disse-me: se os pretos tivessem chegado ao mundo depois dos brancos, aí os brancos podiam protestar com razão. Mas nem o branco nem o preto conhecem a sua origem. O branco aqui diz que é superior, mas que superioridade apresenta o branco? Se o negro bebe pinga, o branco bebe. A enfermidade que atinge o preto atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. A natureza não seleciona ninguém. Então, esse livro dela, gente, é um exemplo de resistência, de luta de uma mulher negra que batalhou para sobreviver naquelas condições adversas. Tem um outro trecho aqui do dia 27 de novembro, que ela diz: eu estou contente com os meus filhos alfabetizados, compreendem tudo. O José Carlos disse-me que vai ser um homem distinto e que eu vou tratá-lo de seu José. Já tem pretensões, quer residir em alvenaria. Então ela fala dessa questão recorrente do José Carlos, que quer morar em uma casa de alvenaria, e ela consegue oferecer para eles depois. Então, assim, eu considero um livro muito rico para trabalhar desde os anos iniciais até o ensino médio, fazer leitura. Por exemplo, na sala de leitura da escola em que eu trabalho, tem vários volumes, tem cerca de 10, então dá para fazer uma leitura coletiva, deixar os alunos em dupla, falar sobre as condições da época, sobre as condições atuais, se a população negra permanece marginalizada na sociedade. É um livro extremamente rico, é uma autora maravilhosa, uma autora que tem um trabalho com a palavra. Eu gostaria de defender a Carolina, porque muitos dizem que ela escrevia errado, e não, ela escrevia de acordo com as regras da época. Então muitos termos que hoje são considerados errados, na época em que ela escreveu não eram. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Por favor, não esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima.